Pai foste escolhida, um anjo vem ante a humanidade, em singela maternidade. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que és amiga da verdade, sob a aparição serena, concebente, virgindade, na cidade nazarena. O teu corpo é diamante, de longeva evolução, nele gerarás o teu filho, divindade dimanante. Boa nova, ave, ó cheia de graça, pelo Pai foste escolhida, um anjo vem ante a humanidade, em singela maternidade. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me dá. Alegrai-vos, Galileia, Samaria, Cafarnaum. Ó Jerusalém, exultai também pelo fruto de Maria. Boa nova, ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me dá. O Senhor dará a luz, achaste graça diante de Deus, o teu nome é no céu. Rejeitarei a taça, bom amigo Gabriel. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me dá. Ó Senhor, serva sou. Boa noite, meus irmãos. É um prazer estar de volta a esta casa, podendo, daqui de dentro do salão, palestrar. Eu sou Abel Sidney, sou colaborador do Centro Espírita Irmão Jacó, e hoje vamos tratar de um tema muito importante, que é a questão da acolhida dos suicidas no mundo espiritual. E, obviamente, que este tema nos remete a uma questão muito importante, uma questão que se inicia lá no Livro dos Espíritos, justamente na questão número 1.
que é Deus. Todo espírita que estuda, que já estudou, que já ouviu palestra, já sabe a resposta. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas, entre a definição conceitual, filosófica, e o nosso sentimento, vai longa distância. E é disso que nós vamos tratar logo mais, tão logo nós falemos da importância do tema de hoje dentro do Setembro Amarelo. Na Terra, principalmente no Brasil, nós já temos 2 meses dedicado a problemas que afetam a nossa mente. Nós temos o Janeiro Branco, que trata das questões propriamente das doenças mentais e emocionais, e temos o Setembro Amarelo, que é o mês da valorização da vida e da prevenção do suicídio. Dia 10 de setembro é uma data mundial de prevenção do suicídio. E qual a razão disso? Por que criaram-se essas datas? E por que nós precisamos alargar, inclusive, essas datas para tratar deste tema? É porque, obviamente, os problemas mentais, emocionais, espirituais se multiplicam. Problemas de toda ordem que afetam a vida humana e que conduzem muitas pessoas à prática do autoextermínio, da morte autoprovocada ou suicídio. Felizmente, se multiplicam as ações em favor da vida, da prevenção do suicídio. Há uma mobilização muito grande no mundo inteiro, e particularmente no Brasil, a partir de 2015, quando se iniciou essa campanha. Depois da campanha, houve uma adesão de muitas instituições, de muitas pessoas, de muitas religiões, de empresas, de clubes de serviço, enfim. É uma campanha hoje vitoriosa, em muitos sentidos. Mas ainda é pouco. Fruto dessa campanha, hoje nós temos um CVV, nós temos uma instituição que é o CVV, Centro de Valorização da Vida, que estendeu os seus serviços para todo o território nacional. Hoje atende pelo telefone gratuito 188. E eu tenho insistido que ainda é pouco, porque nós sabemos que estamos passando por um momento difícil, não precisamos nos alongar nisso, mas o certo é que precisamos ter um pouco de senso de realidade. Os cientistas têm nos ensinado que senso de realidade, com uma pitada de ceticismo, ou seja, de dúvida, conduz a ações benéficas. Excesso de otimismo pode gerar ilusão. E muitas vezes a gente, por meio das ilusões, acabamos causando problema para nós e para os outros. Porque com muita ilusão, com muito otimismo, a gente acaba deixando de prevenir, deixando de se cuidar. Então nós podemos dizer que nós estamos em meio a uma pandemia, e essa pandemia é apenas o resultado de problemas maiores em nível mundial. E na visão espírita, esta pandemia, este acontecimento que veio nos trazer problemas, dificuldades, desafios, tudo isso faz parte de um processo de transição do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então nós estamos numa longa transição planetária e talvez este seja um dos momentos-chave. Daqui a 500, 1000 anos nós vamos saber o que foi o ano 2020. Hoje
mal temos noção do que vai acontecer no ano que vem. Como nós todos sobreviveremos, encarnados, alguns poucos, e desencarnados, outros tantos, nós saberemos. Vivos sempre estaremos. Então nós podemos dizer que estamos atravessando uma longa noite. Não sabemos quando virá a madrugada. E isso que estamos dizendo não é para trazer alarmismo, para nos preocuparmos em excesso, mas para nos dar um pouco mais de noção de realidade mesmo. Enfrentaremos longas lutas, mas isso não nos deve esmorecer jamais. Primeiro, porque nós não estamos sozinhos, seja nós, pessoas individuais, seja nós, coletividade humana. Então, antes de tratarmos propriamente da questão dos suicidas no mundo espiritual e do acolhimento que todos eles recebem, nós temos que tratar do conceito de Deus que nós já anunciamos e que está lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos. A concepção espírita de Deus é muito poderosa, porque ela larga os velhos conceitos sobre a divindade. Nós temos a certeza de que Deus é plenamente superior em todas as possíveis formas de imaginá-lo, e essa superioridade se manifesta por duas palavras: Deus é justo e bom. E como é que se manifesta a justiça de Deus? Nós não conseguimos ainda conceber, nós estamos aprendendo agora os primeiros rudimentos, os primeiros esboços do que seja a justiça divina. Porque a justiça divina se casa com a providência divina, com o amor de Deus, com a misericórdia. Enfim, todos esses conceitos estão entrelaçados. Porque para nós, ainda na Terra, esta ideia de justiça divina está muito distante, embora nós já tenhamos alguns homens que já começaram a se exercitar, trazendo novas noções de justiça para a Terra. Por acaso eu trabalho na justiça e tenho estudado bastante o tema. E o que eu tenho aprendido é que hoje nós podemos dizer que a justiça dos homens ainda se dá de três formas. A primeira é aquela forma bruta que não chega, obviamente, a ser justiça, embora muitos a nomeiem, que é o uso da força bruta para a solução de problemas. E é claro que quem se utiliza destes meios está mais praticando vingança do que propriamente exercitando a justiça. Então nós temos uma justiça punitiva ou retributiva e temos um novo conceito que começa a brotar, começa a crescer agora, que é o da justiça restaurativa. Que por mais que ela tenha elementos muito interessantes, ela encontra muitas barreiras para ser aceita. Hoje no Brasil, o Conselho Nacional de Justiça já ordenou aos tribunais para que utilize sempre que possível, e é claro, sempre que necessário, este meio de solucionar conflitos,
Mas existem barreiras. E que barreiras são essas? Nós estamos apegados à justiça retributiva. Alguém praticou um crime, levanta-se o que ele merece sofrer, a que pena ele será submetido, e então essa pessoa vai pagar por aquilo que fez, só que esse sistema já caducou. Esse é o grande problema. Então, esse sistema não educa, esse sistema não refaz a vida das pessoas. E o mais grave, ele não cuida da vítima. Já a justiça restaurativa, a vítima é uma das personalidades mais importantes. Quem passar pelo processo de solução de conflito por meio da justiça restaurativa, essa pessoa vai ter que reparar o dano, porque reparação de dano é uma das bases dessa justiça. Então, olha só, reparar o dano e cuidar da vítima. Agora, o mais interessante ainda é um terceiro item, é que todo mundo que pratica qualquer erro, qualquer crime, qualquer ato ilícito, ele nunca pratica sozinho. Ele está vinculado a uma família, a um grupo social, a uma comunidade, e todos são corresponsáveis por aquilo que ele faz. E então, todos serão chamados para ajudá-lo a refazer a sua vida, a reconstruir a sua vida. E eu creio que essa justiça restaurativa está muito mais afinada à ideia de justiça divina do que simplesmente a justiça retributiva, que simplesmente pune, e é óbvio que quando a pessoa é punida, primeiro ela se sente injustiçada, e depois que ela cumpre a pena, ela fala, bem, agora eu estou livre, não tenho mais nada, não devo mais nada, o que é, obviamente, um grande engano. Então, a justiça de Deus, a justiça divina, se revela por muitas maneiras que nos são dadas para que nós, espíritos imortais, nos reergamos, nos refaçamos, nos ajustemos com a lei. É assim que funciona. Então, é por isso que nós temos que eliminar alguns velhos paradigmas, algumas velhas ideias, velhos conceitos que não fazem mais sentido. O principal deles é a culpa e a sua irmã, o castigo. Perdão, o castigo e a sua irmã, a culpa. Então a ideia de castigo ainda está muito arraigada em nós. Nós trazemos aí de muitas encarnações a ideia de um Deus que pune, que castiga, e isso nos traz problemas emocionais, mentais graves. Então, só o fato de mudarmos a nossa sintonia e elevarmos a nossa crença num poder superior que nos restaura, que nos ajuda a redimir, que nos ajuda a refazer o caminho, isso é extremamente poderoso. E por que nós estamos falando disso? Porque todos nós ainda estamos numa fase de aprendizes e todos nós estamos sujeitos à prática de erros. Porque quando nós encarnamos, nós trazemos apenas um rascunho da nossa programação reencarnatória. Apenas os principais itens são estabelecidos previamente. Para que isso? Para que nós tenhamos a liberdade de nos construirmos, nos fazermos, aprendermos uns com os outros. Então nós podemos dizer que se temos o livre-arbítrio, se temos essa possibilidade de, na convivência uns com os outros, de aprendermos, esse aprendizado não se dá sem o erro. E às vezes, naturalmente, somos levados ao erro, somos conduzidos ao erro. A sociedade, com suas tradições,
que já deveriam ser alteradas, mudadas, as pressões sociais, enfim, uma série de coisas que nos força a tomar algumas decisões, e muitos de nós tomamos decisões baseado no que os outros pensam, dizem, desejam. Se não fosse assim, ninguém consumia, às vezes, nem o que não quer. Às vezes a gente acaba comprando uma coisa quando vê, meu Deus, por que eu comprei isso? O impulso do consumo. Mas isso é o de menos. O mais grave é que nós ainda na Terra não nos educamos verdadeiramente e muito menos nos cuidamos uns aos outros, porque ainda vivemos numa sociedade extremamente competitiva e há competição entre países, competição entre pessoas, e nessa luta pouco fraterna nós acabamos adoecendo. Não é isso? É muito comum e é isso que está acontecendo hoje. Porque se nós já tivéssemos aprendido a conviver de forma mais fraterna, cooperativa, associativa, nós nos indignaríamos com a fome, com o problema grave que hoje a saúde atravessa, e obviamente nós conseguiríamos nos mobilizar para resolver isso. Mas o velho egoísmo humano ainda não permite que a gente seja melhor do que podemos ser hoje. Muito bem. Então nós podemos dizer que ao errar como seres humanos, falíveis que somos, nós precisamos recomeçar, nós precisamos refazer o caminho. Aqui na Terra, a depender do crime que nós praticamos, nós vamos ser punidos exemplarmente pela justiça em algumas circunstâncias e, obviamente, amargaremos muitos anos de exclusão da sociedade e, a depender das circunstâncias, possivelmente nem mesmo sairemos das prisões, porque podemos ser mortos por lá. Então é óbvio que esse sistema não dignifica, não educa, não salva. Nós precisamos mudá-lo e é claro que para fazer essas mudanças precisarão de décadas, talvez de séculos, que são mudanças profundas no modo de pensar das pessoas e isso não se faz da noite para o dia. Bem, enquanto nós humanos estamos vivendo com os nossos problemas, existe uma lei maior que coloca ordem em tudo isso. Não é isso? Se Deus é onipresente, é onipotente, e se Ele criou todas as leis que regem o universo, Ele tem, com certeza, instrumentos para fazer valer a ordem, a justiça. Muitos não acreditam nisso, é verdade. Muitos hoje estão apostando que quando morre acaba tudo. Por isso pode fazer qualquer coisa que obviamente depois não vai ter nenhuma reprimenda. Então tem muita gente apostando que vão sair impunes do que quer que seja que venham a fazer. É claro que pessoas assim são pessoas que estão se complicando espiritualmente e vão mais tarde se arrepender de terem sido muito abusadas ou muito ingênuas, né? De acreditar que pode-se fazer qualquer coisa que não vai ter consequência. Sempre há consequência. Todos os nossos atos são responsabilizados. Então, quando nós erramos no campo mais geral ou no campo mais íntimo, nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. É uma grande verdade. Só que não existe a figura do castigo e não deveríamos arrastar os grilhões da culpa.
porque a justiça divina age de outra maneira. E eu estou dizendo tudo isso para quê? Para dizer que, por mais grave que sejam os nossos erros, não importa o que tenhamos feito, sempre é tempo de recomeçar. Mesmo que estejamos doentes, presos, não importa a situação. Se começarmos hoje, se acreditarmos nesse Deus poderoso, justo e bom, poderemos recomeçar. Poderemos dar os primeiros passos para o nosso completo refazimento um dia. Porque é isso que nós, espíritos imortais, dotados de consciência, exigimos de nós mesmos. Ao desencarnar, muitos de nós buscamos a própria justiça. É claro que aqueles que fogem da justiça acabam tendo lá no mundo espiritual que enfrentar a justiça tal como na Terra, porque eles são obrigados a criar cenários muito próximos da nossa experiência humana para julgar aqueles que querem fugir das suas responsabilidades. Então lá tem promotor, juiz, tem todo um sistema, tem prisões. Só que se estas coisas todas do mundo espiritual estão sendo cuidadas por espíritos superiores, tudo isso tem um fim último, que é a nossa reeducação. Então, quando alguém pratica o suicídio, que é considerado um crime, como é que chega esta pessoa no mundo espiritual? Ela volta antes do tempo. Essa é a primeira condição. Quando nós retornamos antes do tempo previsto, nós abreviamos a existência. E nós seremos responsabilizados por isso. Por quê? Porque existe um planejamento reencarnatório e foram mobilizados muitos recursos em nosso favor para que nós tivéssemos a melhor família, as melhores condições de aprendizado, seja na escola, na profissão. Foram convocadas pessoas que se sacrificaram em favor de nós, para que nós crescêssemos como pessoas. E é claro que quando isso acontece, há um rompimento no planejamento, numa ordem previamente estabelecida. E é claro que vai ter consequência. Mas essa consequência será uma consequência natural, fruto dos nossos erros. E é claro que os erros não são punidos por serem erros. Nós somos punidos pelos excessos das nossas paixões, pelo nosso apego ao egoísmo, pelo nosso apego ao orgulho, por aquele pouco de consciência que às vezes temos de que poderíamos fazer o bem, mas fazemos o mal. Isso é grave. Bem, hoje, diante deste quadro imenso de lutas na Terra, de problemas de toda a natureza, grande parte das pessoas estão morrendo pelas vias do suicídio, estão morrendo impelidas por problemas mentais e emocionais. Então, 90% das mortes por suicídio, as pessoas estão transtornadas, fora de si. Essas pessoas não têm noção do que fazem. Então, são pessoas enfermas. Quem causou essa enfermidade? A própria pessoa tem a sua cota de responsabilidade, a família, a sociedade, a escola, a religião, todo mundo, a sociedade como um todo tem o seu papel, porque a sociedade hoje tem deixado os seus membros, os seus integrantes doentes. Então todos, de alguma forma, são responsabilizados. É estranho isso? Não.
Porque há um estudo que já tem mais de 100 anos, feito pelo sociólogo francês Émile Durkheim, que ele dizia o seguinte: quando em uma sociedade há rede de proteção ao indivíduo, o número de suicídio cai e às vezes cai a zero. Ou seja, quando há uma rede, quando há âncoras, quando há suporte para que a pessoa se sinta acolhida, amparada, quando houver qualquer problema com ela, seja com ela própria ou com aqueles com quem ela convive, uma pessoa dessa não vai pensar em suicídio, porque ela vai se sentir amparada de todas as formas. Então é assim que daqui a 500 anos, 1000 anos, não vai mais ocorrer suicídio. Porque nestes novos tempos do mundo de regeneração, as pessoas vão viver de forma saudável. Uns apoiarão os outros. Nós viveremos uma sociedade completamente diferente da que temos hoje. Ninguém vai passar fome, ninguém vai ter necessidade, e todo mundo vai procurar se ocupar da melhor forma para desenvolver as suas potencialidades. E estarão tão bem ocupadas fazendo o bem que ninguém vai pensar no mal. Então, o mal vai se reduzir a coisas muito simples, superficiais e, enfim, que hoje a gente não tem nem noção de como é que será o mal praticado daqui a algum tempo, né? Talvez uma briguinha hoje familiar, leves, talvez no futuro vai ser uma coisa assim bastante grave, né? Puxa vida, fulano chegou em casa, perdeu a cabeça, gritou, vai ser algo muito grave, a pessoa vai ser internada para tratamento, para se recuperar. Hoje a gente acha graça, né? Mas no futuro nós seremos muito melhores do que somos hoje. Então, se nós temos esse Deus, esse ser superior, que nos acolhe, que nos ampara, que nos guia, nós não podemos acreditar que ao desencarnar, por qualquer que seja o motivo, que nós seremos punidos e o pior, rejeitados, abandonados. Então isso não existe. No livro Memórias de um Suicida, isso está muito claro. Os 2 primeiros capítulos tratam do Vale do Suicida, local para onde vão alguns suicidas. E vão para lá por quê? Vão para lá porque essas pessoas morreram muito antes do tempo e precisam liberar a energia que está no seu corpo espiritual e que essa energia pertence à Terra, não pertence ao plano espiritual. Enquanto essa pessoa não deixar de ser o animal que ela foi, né, um animal encarnado, ela vai sofrer se ela carregar com ela essa energia vital. Então, neste Vale do Suicida, se reúnem espíritos que desencarnaram e que estão expurgando energias que deveriam ser utilizadas na Terra. E lá, desde esse primeiro momento, eles são amparados, socorridos, e depois são levados a hospitais para que eles sejam tratados. E, propriamente, na obra Memórias de um Suicida, é interessante porque o Camilo Castelo Branco, o escritor da obra, e mais 9 amigos, eles vão percorrer todas as sessões do local onde eles vão ficar em tratamento, que é a Colônia Correcional Maria de Nazaré. Ou seja, a Mãe de Jesus é quem coordena esse trabalho de recuperação dos suicidas. E todos os servidores dessa instituição no mundo espiritual são voluntários, ninguém está lá por nenhum outro motivo senão o amor profundo ao próximo. Então, o suicida é visto como um enfermo que precisa recuperar
a sua vontade de viver, de crescer, de se desenvolver, para depois voltar à Terra e recomeçar. Então não existe castigo. Não precisamos acreditar mais naquilo que antigamente diziam. Os suicidas vão para o inferno e não tem mais recuperação. Isso não existe. Todos os seres são filhos de Deus e todos um dia se recuperarão dos seus erros, quaisquer que sejam eles. Não importa quanto tempo isso vai demorar. Bem, para nós isso pode ser, para muitos pode ser meio complicado pensar nisso, né? Mas quanto tempo vai demorar para alguém se recuperar de um trauma como o suicídio? Depende. Depende de muitas circunstâncias. Então, se hoje as pessoas estão sendo literalmente, em grande parte, suicidadas, estão sendo impelidas ao suicídio, porque estão lhe faltando uma série de motivos para viver, e se todos falham à sua volta, e se há uma série de deficiências na sociedade que as impele a esse ato, e se elas praticam este ato transtornadas mentalmente, é óbvio que elas serão tratadas como doentes, como enfermos. E muitos, nós temos visto isso nas reuniões mediúnicas, muitos desencarnam pelas vias do suicídio, em profunda depressão, e não registram o fato de que se mataram. Por quê? Porque não queriam se matar, queriam acabar com a dor. Queriam sair daquela situação para a qual elas não viam saída. Então, aqueles que chegam no mundo espiritual nesta condição vão ser recolhidos, amparados, e tudo será feito para que eles se refaçam. Nós temos visto aqui em Porto Velho casos de pessoas que se mataram e que 2, 3 meses depois já estavam sendo socorridos, seja no Irmão Jacó, seja no Bezerra de Menezes, em outros centros. Então a espiritualidade não fica esperando, porque não deseja que a pessoa sofra, que a pessoa seja castigada, porque são, na maioria das vezes, enfermos da alma que precisam recomeçar. Então, qual é a solução? O que nós devemos fazer se estamos às voltas com um caso desse na nossa família, amigos, alguém próximo de nós que se foi? O que nós podemos fazer para auxiliar? Primeiro, nós temos que nos ajudar, recuperar nossa saúde mental, emocional, espiritual. Então, a família hoje tem que procurar ajuda. No CAPES, existe pela internet grupos de enlutados, de sobreviventes. Então, existe hoje milhares de pessoas movimentando forças para auxiliar as famílias que perderam seus entes queridos. E nós, pessoalmente, devemos orar pelos suicidas, porque eles nos ouvem, eles podem nos ouvir, eles recebem as nossas vibrações de reconforto. Então nós temos que acionar essas forças da alma por meio da oração. E acima de tudo, nós devemos acreditar na providência divina, na justiça divina, no amor de Deus por todos nós. E para aqueles que estão passando por dificuldades nesse momento, o recado é esse. A hora é de nos reanimarmos para a luta. Temos que acreditar. É possível haver reviravoltas positivas na nossa vida. Não podemos desistir nunca.
Não importa qual seja a situação. Eu sou testemunha viva disso. Eu sou um sobrevivente de muitas situações complicadíssimas. Então eu posso dar meu testemunho que lutando, acreditando, vivendo um dia de cada vez é possível prosseguir. E temos que acreditar naquilo que o Emmanuel nos ensina no livro Pão Nosso, psicografado pelo Chico Xavier, numa das mais belas lições que temos na literatura espírita. Há um trecho que diz o seguinte: nos celeiros da casa do Pai há empréstimos e moratórias, concessões de tempos e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. Não duvidemos então, gente. Às vezes a gente fala, não, esse caso está perdido, nem Deus dá conta disso. Dá. Nós já vimos pessoas que estavam perdidas, inclusive com perturbações mentais, e que se refizeram, deram a volta por cima e prosseguiram em suas lutas. Nós já vimos gente acreditando, lutando e superando. Então nós temos o dever de fazer isso por nós e por aqueles que estão à nossa volta. Então, suicídio nunca mais. Nós já, com certeza, nos matamos em outras encarnações, naqueles tempos muito antigos em que matar-se era uma questão de honra. Mas esse tempo já se foi, já se passaram 2, 3 mil anos. Nós agora temos outras noções da vida. Temos a certeza da condição de espírito imortal. Temos a certeza de que somos filhos de Deus e desse Deus justo e bom, que vai nos dar todas as oportunidades de nos reerguermos, de nos refazermos no caminho. Então, prossigamos em nossas lutas, sem desistir. Tudo é aprendizado, por mais amargo que seja. Lutemos pela vida, estejamos atentos às pessoas à nossa volta, acolhamos, busquemos distribuir um pouco de alegria, de outros recursos que tenhamos. Que Deus nos abençoe, que Jesus, o Divino Amigo, nos sustente na prática do bem, da caridade, que nos façamos pessoas melhores. Obrigado. Temos recados. Quinta-feira, 1º de outubro, teremos palestra com a Rejane, que vai falar sobre Lucano. E isso está... Lucano é o próprio evangelista Lucas. Então, na quinta-feira, estudos do Evangelho com a Rejane, quinta, dia 1º de outubro.